Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais antigas e, olha, mais dramáticas que existem, o livro de Josué. É uma história de liderança, de guerra, da fundação de uma nação e tudo começa num momento de pura incerteza. Vamos pensar na cena. A história começa num ponto de crise total. Moisés, aquele líder gigante que tirou o povo de Israel do Egito, que guiou todo mundo por 40 anos no deserto, ele morreu. A nação inteira está ali, acampada, na beirinha da Terra Prometida, um lugar com que eles só sonhavam. Eles estão prestes a realizar seu destino, mas, de repente, ficaram sem o seu guia. E aí fica aquela pergunta no ar, uma pergunta gigantesca. Quem é que pode preencher um vazio do tamanho de Moisés? A resposta é Josué, que era o braço direito de Moisés. Agora, ele tem que assumir o comando de uma nação inteira e liderar uma conquista militar enorme. A pressão devia ser, assim, inimaginável. E é aqui que começa a jornada de Josué. E isso não é só uma promoção de cargo, não. É uma missão divina que coloca ele bem no centro da história do seu povo, começando com uma promessa que é a base de tudo. O alicerce da missão de Josué está todo contido nessa promessa direta. Essas palavras, que estão logo no primeiro capítulo, já definem o tema central. A fidelidade de Deus é o que sustenta a liderança e a coragem. A mensagem é muito clara: o sucesso não vai vir de uma estratégia militar genial, mas da confiança total nessa garantia. O primeiro teste de fogo da liderança de Josué não é uma batalha, mas um obstáculo da natureza, e um obstáculo dos grandes. O Rio Jordão está na época da cheia, ou seja, é uma barreira de água violenta impossível de cruzar. A travessia parece simplesmente inviável. A solução para esse problema já mostra o método que vai definir toda a campanha. A travessia não acontece por alguma obra de engenharia, mas por um ato de pura obediência. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença divina, dão o primeiro passo para dentro da água. Naquele instante, o fluxo do rio para, como se fosse represado quilômetros acima, e isso permite que a nação inteira atravesse em solo seco. É um milagre que lembra muito a travessia do Mar Vermelho, confirmando que a mesma força que estava com Moisés agora está com Josué. Com o rio já para trás, o primeiro desafio militar aparece no horizonte: a cidade fortificada de Jericó. As muralhas dela eram famosas, tidas como impenetráveis. A estratégia para conquistar a cidade, no entanto, vai ser tudo menos convencional. A ordem que Josué recebe é, para dizer o mínimo, bizarra para qualquer padrão militar. Como a gente vê aqui, durante 6 dias, o exército marcha em silêncio ao redor de Jericó, uma vez por dia. No 7º dia, eles dão 7 voltas na cidade e então, ao som das trombetas, o povo inteiro grita. É um teste de paciência, quase uma guerra psicológica. E no final, as muralhas vêm abaixo. O que torna essa história tão forte é o contraste que vem logo em seguida. De um lado, a vitória espetacular em Jericó, mas logo depois, Israel sofre uma derrota humilhante em Ai, como a gente vê aqui do outro lado. Por quê? A investigação mostra que havia um pecado escondido. Um homem chamado Acã desobedeceu a ordem de não pegar nenhum despojo da cidade. A lição central do livro fica cristalina. A obediência leva à vitória, enquanto a desobediência, mesmo que de uma pessoa só, leva ao fracasso de toda a comunidade. Com a lição de Ai bem aprendida, a narrativa se expande. Agora, o foco vai para a fase principal da conquista da terra. Não se trata mais de uma única cidade, mas de uma série de campanhas militares em larga escala contra alianças poderosas de reis. A conquista acontece em 2 grandes fases. Primeiro, uma coalizão de 5 reis do sul ataca. E é durante essa batalha que acontece um dos eventos mais famosos da antiguidade. Josué ora e o sol e a lua param no céu, estendendo o dia para que os israelitas pudessem garantir a vitória. Depois, eles enfrentam uma aliança ainda maior de reis no norte. Campanha após campanha, o exército de Josué avança, sem parar. E qual foi o placar final dessas longas guerras? A oeste do Rio Jordão, o livro lista um total de 31 reis derrotados. Esse número, assim apresentado de forma tão direta, resume anos de conflito e o sucesso absoluto da campanha militar liderada por Josué. Com as batalhas principais já vencidas, o tom da história muda completamente. O foco sai da guerra e vai para a paz. Sai do nomadismo e vai para assentamento. Chegou a hora de dividir a herança prometida. Essa é a grande questão do momento. Depois de décadas de espera e anos de luta, a promessa de ter uma terra está prestes a se tornar uma realidade palpável. A tarefa agora é gigantesca: dividir todo o território conquistado entre as 12 tribos de Israel. Então, a terra é dividida meticulosamente por sorteio.
clã por clã. Cada tribo recebe a sua herança, realizando finalmente uma promessa de séculos. Um povo que andava errante pelo deserto, agora tem um lar, com fronteiras, com cidades. A tribo de Levi, que eram sacerdotes, não recebe um território próprio, mas sim cidades espalhadas entre as outras tribos, para que pudessem servir a nação inteira. O livro termina não com uma batalha, mas com palavras. Josué, já um homem idoso, reúne todo o povo uma última vez para fazer seu discurso de despedida e deixar seu legado. E estas são talvez as palavras mais famosas do livro inteiro. Josué não impõe nada, ele apresenta uma escolha bem clara. A fidelidade não é algo que se herda, ela precisa ser escolhida por cada nova geração. E com essa declaração pessoal e firme, ele estabelece um padrão de compromisso, desafiando a nação a fazer o mesmo. A história de Josué termina com a nação em paz estabelecida na Terra Prometida. A conquista foi um sucesso, a aliança foi renovada. Mas aquele desafio final de Josué deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que vai ecoar pelos próximos livros da história de Israel. A escolha de servir a Deus foi feita hoje, mas ela será mantida amanhã? A questão fica em aberto.